Boa noite. Fazendo esse vídeo só para a gente estruturar as nossas aulas sobre a hora de alimentar serpentes. Lembrando que essas aulas são ministradas no curso pré-vestibular social Padre Tiúba, no Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Curso voltado para o vestibular, tanto o vestibular da UERJ como o Enem. Então, a gente está tendo as aulas e eu, como professor, estou organizando esses vídeos para que a gente tenha uma coerência aí de leitura. Esse vídeo eu vou chamar de mapas de leitura de A Hora de Alimentar Serpente, para que nós possamos estruturar, né, de uma forma basicamente estruturalista mesmo, uma possibilidade de análise do livro da Marina Colasanti. Lembrando que uma das inspirações da Marina para fazer esse livro é o Cortázar, no livro O Jogo da Amarelinha. Então esse livro aqui é um livro de microcontos e que você, na verdade, pode ler aleatoriamente, mas hoje, como a gente tem feito nas aulas, né, a gente vai fazer uma proposta de leitura, como se fosse um mapa para facilitar a leitura. É um modelo didático, né? A gente sabe da impossibilidade de esgotar as possibilidades de análise de uma obra tão complexa, de uma autora tão complexa como a Marina Colasanti. Porém, o que a gente está fazendo em sala de aula, né, é tentar organizar, tentar fazer um mapa do livro para que facilite a nossa leitura e facilite o trabalho aí dos vestibulandos para a prova da UERJ. O que nós fizemos aqui? Nós fomos no sumário do livro e conforme, né, claro, isso é a minha experiência de leitura, né, eu fui lendo a obra, a gente vai descobrindo que dentro dessa obra, com esses contos aparentemente aleatórios, nós temos algumas histórias que são narrativas que passam como se fossem colunas, né? Como se fossem histórias dentro, né, dessa possibilidade múltipla de microcontos. Nós identificamos e trabalhamos, lembrando mais uma vez, esses vídeos são feitos exatamente para organizar a nossa experiência de leitura de um pré-vestibular, de aulas que são dadas ali ao vivo, não é nenhuma aula virtual, né? Então esse vídeo serve para facilitar. Então, nós identificamos duas narrativas dentro da Hora de Alimentar Serpentes, por enquanto, nas 3 aulas que tivemos sobre o livro. Na primeira aula, nós falamos sobre o universo feminino na obra de Marina Colasanti. Fomos para além do A Hora de Alimentar Serpentes, até porque a literatura ela pode ser explicada pela própria literatura, com material literário, com fato literário, né? E agora a gente está entrando, né, na obra e tentando criar um mapa aqui. Como que nós fizemos isso? Nós fizemos, primeiramente, a leitura e tem um início, meio e fim, né? É muito interessante, né? Aqui dos microcontos que fala sobre as histórias com H minúsculo de insônia. Então você tem, ó, a primeira história de insônia na página 33, a segunda história de insônia na página 67, a terceira página de insônia na página 103, a quarta história de insônia na página 131,
A quinta história de insônia na 175. A sexta história de insônia na página 211. A sétima história de insônia na página 273. A oitava história de insônia na página 299. A nona história de insônia na página 321. A décima história de insônia na página 365. Outra história de insônia, que seria a 11ª, né, na página 379. Mais uma história de insônia, que seria a 12ª, na 405. E a última história de insônia, que seria a 13ª, são 13, né, 13, o número do azar, na última história de insônia, que está na página 439. E é muito interessante, nós lemos todas as histórias de insônia e elas continuam, elas têm um ritmo, né? Como se fosse uma história, realmente é uma história continuada. Aparentemente ela está embaralhada, como se fosse um jogo, né? Ela trabalha com a teoria do jogo do Cortázar, né? Mas a história ela tem um início, meio e fim, então vale a pena ler na ordem que nós propusemos aqui. A gente criou um mapa, né, de leitura, de facilitação didática para fazer isso, né? E valeu muito a pena, né? A gente se divertiu muito ao ler, né, essas histórias seguidas. Vou ler duas, vou ler a primeira e a segunda para vocês entenderem que há uma continuidade, né? Então vamos lá, página 33. Na página 33 temos a primeira história de insônia. Diz assim: porque o sono se recusa a imantá-lo na cama. Um homem começa a contar carneiros, de que se aproveita o lobo para deslizar sorrateiro na cena e posicionar-se boca aberta do outro lado da cerca. Então, o que a gente vai perceber aqui? Há vários personagens nas histórias de insônia. Quais são os personagens principais, os protagonistas, né, os protagonistas da história de insônia? O homem, que está tentando dormir e está com insônia, né? Os carneiros e o lobo, né? Eles vão interagir, essas histórias vão interagir. Então, assim, o homem está tendo insônia, né? O sono se recusa a imantá-lo, como se o sono se recusa a servir de manta para que ele possa dormir, né? Imantá-lo. E ele começa a contar carneiros, do que se aproveita o lobo para se posicionar de boca aberta do outro lado da cerca, né? Os carneirinhos vão pulando as cercas, né? Conta carneirinho, conta o segundo carneirinho, terceiro carneirinho, e o lobo vai ficar de boca aberta para comer os carneirinhos. É muito interessante, né? Tem toda uma ideia de cadeia alimentar, né? Do predador, da presa, mas em alguns você vai perceber na passagem desses 13 microcontos, né, que às vezes os carneiros serão os predadores, o lobo será a presa, né, o lobo vai ser o predador, o homem vai ser o predador de ambos, enfim, é muito interessante essa construção aí, esse jogo da Marina. E ela vai mostrar justamente isso. Quanto mais você conta carneiros, quanto mais você ativa o seu lado racional do cérebro para contar, aí que você não vai dormir mesmo, né? Então vamos ver a segunda, só para vocês entenderem a coerência entre uma história e outra. A segunda história de insônia está na página 67. Vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui a 67. Vamos lá. Diz assim: o lobo insone decide contar carneiros. Então, agora o lobo é que vai estar sem sono e vai decidir contar os carneiros. Mas ao ver o primeiro saltando a cerca, não resiste. Lança-se atrás dele e o persegue até acabar em sangue. Cheio o ventre, adormece saciado. Então o lobo vai começar a contar carneiro para dormir, mas ele, pela natureza dele, né, de predador, ele não vai ficar contando carneiro, ele vai para cima do carneiro, come o carneiro e adormece saciado,
né? Aquela coisa, né, que você tem quando você come muito, né, que dá aquela liseira, né? Você não consegue pensar muito depois que você come, né? E o lobo acaba adormecendo, né? Bom, vamos ler a terceira, não ia ler não, só para vocês entenderem mais um pouquinho desse jogo que é muito interessante, né? Deixa eu ler aqui, vamos ver aqui. A terceira está na página 103. Então vamos lá na 103. Só vou ler a terceira mesmo, que é para vocês entenderem como é que funciona a estrutura. Existe uma história, né? Uma narrativa de início, meio e fim, dentro de um livro aparentemente caótico, né, com um monte de microcontos. Se bem que você pode ler também de forma caótica, né? Então, a terceira história de insônia. Ausente o lobo, ausente por quê? Porque ele está dormindo, né? Dormem os carneiros no redil. Menos um, que para chamar o sono decide contar homens pulando a cerca. Mas o primeiro se recusa a fazê-lo e está armado. Então, olha que interessante. Aí agora o lobo está dormindo e um dos carneiros, né, decide dormir. E ele vai contar homens. Olha a troca que interessante. O carneiro vai contar homens pulando a cerca. Mas o primeiro homem que vai entrar na cabeça lá do carneirinho para pular a cerca, ele vai se recusar e vai estar armado. Então a história continua. Não vou continuar aqui a leitura, senão vai perder a graça, né? Bom, e outra história que a gente fez análise até aqui são as histórias com H maiúsculo, né? Você tem 8 histórias com H maiúsculo, certo? A história 1 começa na página 37, a história 2 na 153, a história 3, que na verdade o título é o seguinte: Sísifo, século XVI, ou História 3, o mito de Sísifo, né? História 4 na 241, História 5 na 263, História 6 na 283, História 7 na 417, História 8 na 443. Por que esses capítulos são chamados de História com H maiúsculo? Lembrando a vocês que as histórias das insônias, né, são com H minúsculo. História com H maiúsculo porque são histórias de pensamento de personagens históricos que todos perpassam a historiografia, todos existiram, a história, né, a história disciplina, a história ciência, né? E normalmente, isso é muito interessante também, essas histórias se passam na Península Itálica. Cabe lembrar de povos que passaram pela Península Itálica. Cabe lembrar que Marina Colasanti, né, é uma escritora ítalo-brasileira e que também ela nasce numa região da África, né, que era colonizada pela Itália em 1937. Marina Colasanti está com 82 anos. E ela vai nos contar várias histórias passadas com personagens históricos na Península Itálica, né? Essas histórias, esses contos chamados de história com H maiúsculo, eles têm uma questão muito forte aqui de intertextualidade, né? Porque ela vai citar mitos, como o mito de Sísifo, né? Que é lido pelo um filósofo e também escritor, né, o Camus, francês, né? E você vai ter aqui várias questões de intertextualidade. Então, eu sugiro a vocês, como nós fizemos em sala de aula, né, que vocês pesquisem cada nome, cada povo que aparece nessas histórias, né, porque todas estão assim muito bem trabalhadas, né? Então, por exemplo, ela vai citar o Caravaggio numa das histórias, né, o pintor que pintava, por exemplo, as pessoas, né, que pintavam os modelos, né, e que se recusava a olhar nos olhos desses modelos. E certa vez foi pintar a Medusa. E nós sabemos, né, que pela mitologia, quem olha nos olhos da Medusa se transforma em pedra. Então ele pintava olhando para o reflexo no espelho.
para evitar esses constrangimentos, né, e a virar pedra no caso da Medusa. Então, ela cita diversas mitologias, diversos personagens históricos nessas histórias. Vou ler a primeira para vocês e de repente a segunda. Então, ó, 37, né? Em tempos que não tiveram registro, por falta de escrito, os citas foram assolados por densos bandos de águias que toldavam o sol e ameaçavam as crianças. Arco e flecha eram, além das lâminas, sua única arma. Só muitos séculos mais tarde, desceram das terras do norte. E os assírios, que primeiro relataram a presença daqueles bárbaros, nunca entenderam seu estranho costume de disparar setas para as nuvens. É um povo que não tem escrita, né? E que sofreu com muitas águias. A águia é um animal predatório, é uma ave de rapina, né? E essas águias vão estar eclipsando o sol. São tantas águias, né, que eles não vão conseguir sentir o sol, né? Vai formar uma coisa, um eclipse, né? E essas águias ameaçam as crianças, né, dos citas, que são um povo que viveu antes dos romanos, né, um dos primeiros povos a viver na região da Península Itálica. E o que vai acontecer? Esse povo tem o hábito de atirar flechas para o alto, né, para matar as águias. E séculos depois, quando chegaram ali calma aí. Muitos sábios das terras do norte. Os assírios, né, eles vão achar esse hábito esquisito, não vão entender a relação, né, porque não tem escrita, né, não está escrito. A escrita é uma forma de imortalizar costumes, hábitos, a história de povos, né. Esse povo não tem escrita, então fica uma coisa descontextualizada para um povo que chegou depois, né. Deixa eu ver aqui. Tem uma muito interessante na história 2, na 153, não é isso? História 2, 153. Só para eu apresentar para vocês alguns aspectos, né, da intertextualidade. Ela vai citar aqui, ó. Tão vaidosa Teodora, a antiga bailarina do circo, filha do tratador de ursos. O Império Bizantino a seus pés, e ela empenhando horas no banho, prendendo-se em minuciosos rituais de beleza. Agora lá está, no mosaico de Ravenna, em Cacos. Preste atenção, essa personagem da Teodora existiu, né? Ela tá falando aqui do lance da vaidade feminina, né? Ela se pintava, tomava banho, né? Se maquiava, e de tanto se maquiar, né, não percebeu que o Império Bizantino estava a seus pés, né? Um dos impérios mais poderosos, que chegou inclusive a dominar a região itálica, né? A Península Itálica. E uma coisa interessante, né? Ela ficou presa em Cacos, no mosaico de Ravenna. Ravenna é uma das cidades, né, que a Marina Colasanti tem família, né, e viveu nessa região. É uma cidade lindíssima, né, que fica numa costeira, numa encosta, né. E tem uma igreja, de fato, que tem um mosaico, e que na cúpula desse mosaico, na cúpula da igreja onde fica o mosaico, né, você tem a personagem, né, da Teodora, toda em Cacos, né, aprisionada pela sua própria vaidade. Então essas histórias são muito interessantes, né? Tem o mito de Sísifo, né? O homem que sempre enganava, o homem mais astuto que já existiu, que enganava os deuses, né? E qual é o destino de quem engana os deuses, né? Tentar enganar a morte, né? Você tem algumas histórias bem interessantes, né? Por exemplo, ela vai citar a Colasanti o cavalo de Troia, né? Vai dar outras opções aí para a história do cavalo de Troia. Então, assim, fica para essa estratégia de leitura, para esse mapa que a gente está fazendo de leitura do Horas de Alimentar Serpentes, fica essa dica para
os contos de história com H maiúsculo, né? Pesquisem os personagens, pesquisem as épocas. Pode parecer um microconto, poucas linhas, né? Poucas palavras, mas tem muitos significados. Tá bom? Então, gente, um grande abraço e estaremos aí nas próximas semanas em sala, né? E continuando buscando essas estratégias. Boa noite, galerinha!